Antes de qualquer coisa, deixa eu te pedir algo simples. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui não é só mais uma história que você já conhece. Existe uma linha invisível que atravessa toda a Bíblia, ligando promessas antigas até um momento específico na história, a cruz. E quando você começa a enxergar essa conexão, tudo muda, porque você percebe que nada foi aleatório, não foi coincidência, não foi improviso. Foi um plano que começou muito antes de qualquer um de nós existir. E talvez o mais impactante seja isso. Muita gente conhece a cruz, mas não entende o caminho que levou até ela. Se a gente voltar lá no começo, em Gênesis, quando o homem cai, parece que tudo acabou, mas é exatamente ali que algo começa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que da descendência da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Aquilo ali não era só uma frase, era uma promessa. Era o primeiro sinal de que existia um plano de restauração. E o mais importante é que desde aquele momento a Bíblia começa a apontar para alguém. Aos poucos, através da história, símbolos, sacrifícios, tudo vai construindo uma direção. Não era claro para todos, mas estava sendo preparado. Agora pensa comigo. No Antigo Testamento, o povo oferecia sacrifícios constantes. Animais eram mortos para cobrir pecados, e isso era repetitivo e contínuo. Em Levíticos, capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, pelo que vê-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Ou seja, já existia um princípio ali. Para haver perdão, havia um preço. Mas aqueles sacrifícios não eram o fim. Eles eram sombra de algo maior que ainda viria. Eles apontavam para algo definitivo. E aí começam a surgir as profecias. Em Isaías 53, escrito séculos antes de Jesus nascer, a descrição é impressionante, porque a palavra diz que ele foi desprezado, homem de dores, ferido por causa das nossas transgressões. Não é algo genérico, é detalhado, é específico. É como se alguém estivesse descrevendo algo que ainda não tinha acontecido, mas que já estava determinado. E isso não para aí. Em Salmos 22, Davi escreve: transpassaram minhas mãos e meus pés, repartem minhas vestes. Agora pensa nisso com calma. Isso foi escrito antes da crucificação existir. Isso mostra que o que aconteceria na cruz já estava sendo revelado muito antes. Com o tempo, essas promessas vão se aproximando. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, já dizia que o Messias nasceria em Belém. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que ele entraria em Jerusalém montado em um jumento. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, fala que olhariam para aquele que foi transpassado. Cada detalhe, cada ponto, tudo estava sendo anunciado. E quando você junta tudo isso, percebe que não existe como ser coincidência. Existe uma construção acontecendo. E então Jesus aparece, e quando ele começa seu ministério, não é algo desconectado. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele mesmo diz: não vim abolir a lei, mas vim cumprir. Ou seja, ele sabia que era o cumprimento de tudo aquilo que já tinha sido prometido. Ele não veio criar algo novo. Ele veio completar algo que já estava sendo escrito há muito tempo. Agora imagina a cena. Jesus andando, ensinando, curando, transformando vidas, mas ao mesmo tempo caminhando em direção ao destino que ele já conhecia. Em Mateus capítulo 16, versículo 21, diz que ele começou a mostrar aos discípulos que precisava ir a Jerusalém, sofrer e ser morto. Isso não pegou ele de surpresa. Ele sabia. E mesmo sabendo, continuou. Chega então um momento mais intenso. A traição. Em Salmos, capítulo 41, versículo 9, já falava que alguém próximo trairia. E isso se cumpre com Judas. Depois vem o julgamento injusto. Em Isaías, capítulo 53, versículo 7, diz que ele não abriu a boca, como um cordeiro levado a matadouro. E é exatamente isso que acontece. Ele é acusado, humilhado e permanece em silêncio. Não porque não podia se defender, mas porque escolheu cumprir o plano. E aí chegamos na cruz, um momento que muitos veem como derrota, mas que na verdade é o ponto central de toda a história. Em João, capítulo 19, versículo 30, quando ele diz, está consumado, não é o fim, é a conclusão. Tudo que foi prometido, tudo que foi anunciado, tudo que foi preparado, se cumpre ali. O véu do templo se rasga, como diz em Mateus, capítulo 27, versículo 51, simbolizando que o acesso a Deus foi aberto. Aquilo que antes era separado, agora estava disponível. Mas aqui está o ponto mais profundo dessa conversa. Isso não é só história. Isso não é só algo para admirar de longe. Isso tem impacto direto na vida de quem entende. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ou seja, não foi apenas um evento histórico. Foi substituição. Foi alguém tomando lugar. E a partir disso, surge uma resposta. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Isso muda a forma de enxergar tudo. Não é sobre merecimento, é sobre graça. É sobre o amor que foi demonstrado de forma prática. Agora, trazendo isso para a realidade, a pergunta não é se a cruz aconteceu. A pergunta é, o que isso muda em você? Porque entender isso sem viver não transforma.
Em Romanos capítulo 12, versículo 1, fala sobre apresentar a vida como sacrifício vivo. Ou seja, existe uma resposta, existe uma mudança de postura. Se alguém quer viver isso de verdade, começa voltando ao básico. Busque a Deus com sinceridade, lê a palavra com atenção, não como obrigação, mas como conexão. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz que você encontra quando busca de todo o coração. Não é sobre perfeição, é sobre intenção. E talvez esse seja o momento de perceber que tudo isso foi planejado, tudo isso foi cumprido, e tudo isso aponta para um propósito maior. A cruz não é o fim, foi o começo de algo novo. E quando alguém entende isso de verdade, não consegue mais viver da mesma forma, porque passa a enxergar que nada foi por acaso e que existe um significado em tudo isso. Mas o que muita gente não percebe é que a cruz não foi o final dessa história. Porque depois do silêncio, depois da dor, depois do momento em que tudo parecia ter acabado, algo começou a acontecer. O corpo foi colocado em um sepulcro, uma pedra foi fechada, soldados foram posicionados ali. Humanamente falando, aquilo parecia definitivo. Parecia que a história tinha terminado da forma mais trágica possível. Os discípulos estavam com medo, confusos, sem entender. Aquele que eles seguiram, aquele que eles colocaram toda a esperança, agora estava morto. E naquele momento tudo parecia escuro. Mas o que ali ninguém conseguia ver é que Deus ainda estava agindo mesmo no silêncio. Então chega o terceiro dia, e isso não é um detalhe qualquer, porque em várias partes das escrituras, o terceiro dia carrega um significado de intervenção, de mudança e de resposta. E é exatamente isso que acontece. O que parecia selado pela morte é quebrado. A pedra é removida, o túmulo está vazio. Em Mateus 28, quando as mulheres chegam ali, recebem uma mensagem que muda tudo. Ele não está aqui, ressuscitou. Agora pare e pensa nisso. A morte que parecia ter vencido, na verdade foi derrotada. Aquilo que parecia o fim era o começo de algo muito maior, porque a ressurreição não é só um milagre, é a confirmação de tudo. A ressurreição prova que o sacrifício foi aceito, prova que aquilo que aconteceu na cruz teve valor. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé seria inútil, ou seja, tudo depende disso. E quando ele vence a morte, ele mostra que o poder do pecado também foi quebrado. Não é mais sobre ciclo de culpa e sacrifício. Agora existe liberdade, agora existe vida, e não só uma vida depois da morte, mas uma vida transformada aqui e agora. Isso muda completamente a forma de enxergar tudo, porque não é mais uma história de perda, é uma história de vitória. Depois disso, Jesus ainda aparece para muitas pessoas. Ele não simplesmente desaparece, ele se revela, conversa, ensina e fortalece. Em Atos, capítulo 1, versículo 3, diz que ele se apresentou vivo, com muitas provas, durante 40 dias. Isso é importante porque mostra que não foi algo simbólico, foi real. Pessoas viram, pessoas tocaram, pessoas conversaram com ele. E isso fortaleceu aqueles que antes estavam com medo. Aqueles discípulos que estavam escondidos agora começam a entender, começam a enxergar o propósito, começam a perceber que aquilo que parecia derrota sempre foi plano. E então, algo acontece que muda o rumo da história da humanidade. Jesus sobe aos céus, mas antes disso, ele deixa uma direção clara. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz para ir e fazer discípulos. Ou seja, a mensagem não era para ficar parada, não era para ser guardada, era para ser espalhada. E isso começa com pessoas simples, pessoas comuns, mas que agora carregavam a convicção inabalável, porque eles não estavam falando de algo que ouviram, estavam falando de algo que viveram. E isso fez com que a mensagem atravessasse gerações, culturas, lugares e chegasse até aqui. Mas ainda não acabou, porque depois disso vem o Espírito Santo. Em Atos 2, algo poderoso acontece. Pessoas são cheias, transformadas e capacitadas. Aqueles que antes tinham medo, agora falam com ousadia. Aqueles que estavam perdidos, agora têm direção. E isso marca o início de algo que continua até hoje. Porque não é sobre o que Jesus fez, é sobre o que continua sendo feito através de quem acredita. A história deixa de ser apenas um evento e passa a ser um movimento. E quando você olha para tudo isso, desde Gênesis, passando pelas promessas, pela cruz, pela ressurreição, até esse momento, você percebe uma coisa. Existe um plano em andamento. Não é algo que ficou no passado. Não é algo que terminou. Em Apocalipse, a Bíblia aponta um desfecho final. Um momento em que tudo será restaurado. Em que não haverá dor, nem morte, nem sofrimento. Ou seja, a história ainda está caminhando para um fim. Mas um fim que, na verdade, é um novo começo. E aqui entra o ponto mais importante de tudo isso. Onde você entra nessa história? Porque isso não é sobre o que aconteceu, é sobre o que significa agora. A cruz abriu o caminho, a ressurreição confirmou, o Espírito Santo capacita, mas a decisão é individual. Em João capítulo 3, versículo 16, fala que todo aquele que nele crê tem vida eterna. Ou seja, existe uma resposta, existe um posicionamento. Não dá para ouvir isso tudo e simplesmente continuar igual. E talvez esse seja o momento mais importante desse vídeo, porque não é sobre emoção, é sobre entendimento, não é sobre assistir, é sobre decidir. Tudo isso foi planejado, executado e cumprido, e continua disponível.
A cruz não foi o fim, foi o ponto de partida. A ressurreição não foi o encerramento, foi a confirmação. E o que vem depois disso? Depende de como cada um responde essa verdade. Porque no final, essa história não termina na Bíblia. Ela continua na vida de quem decide viver isso de verdade. E a grande lição que nós podemos tirar disso tudo é que Deus nunca perdeu o controle da história. Mesmo quando tudo parecia acabado, mesmo quando existia dor, silêncio e sofrimento, ainda havia um propósito acontecendo. A cruz prova exatamente isso. O pior momento aos olhos do ser humano se tornou o maior símbolo de esperança da humanidade. E isso ensina algo poderoso para a vida. Nem sempre aquilo que parece o fim, realmente é o fim. Muitas pessoas desistem porque olham apenas para o momento atual, olham para as perdas, para as decepções, para as lutas e acreditam que Deus se afastou. Mas a história de Jesus mostra justamente o contrário. Enquanto o mundo via derrota, Deus estava preparando vitória. Enquanto parecia silêncio, o plano continuava acontecendo. E talvez seja isso que alguém precisava entender hoje. Só porque você ainda não consegue enxergar o resultado, não significa que Deus parou de agir. A cruz também ensina que o amor verdadeiro exige entrega. Jesus não apenas falou sobre amor, ele demonstrou. E viver isso hoje significa aprender a abandonar o orgulho, a amargura, o egoísmo e tudo aquilo que afasta o coração de Deus. Porque fé não é apenas acreditar com palavras, é permitir que aquilo que você acredita transforme a forma como você vive. E no final, a maior lição talvez seja essa. Existe esperança mesmo depois da pior dor. Existe recomeço mesmo depois da queda. Existe vida mesmo quando tudo parece morto. A ressurreição é a prova de que Deus consegue transformar cenários impossíveis. E quando alguém entende isso de verdade, passa a viver não baseado no medo ou no desespero, mas na certeza de que nenhuma escuridão dura para sempre quando Deus está presente. E agora, depois de tudo isso, não trata de informação, trata de decisão, porque você não chegou até aqui por acaso. Existe algo que te fez continuar ouvindo, algo que te manteve até esse momento. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. A história que começou lá atrás, que passou pela cruz, que venceu a morte, chegou até você. Não é mais sobre os outros, agora é sobre você. Sobre o que você vai fazer com tudo isso que acabou de entender. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Não deixe esse vídeo passar como apenas mais um vídeo, porque existe um momento que marca um antes e um depois. E esse pode ser um deles. Talvez seja a hora de se aproximar de Deus de verdade. Sem máscara, sem aparência, sem perfeição. Só com sinceridade, porque é exatamente assim que começa. E quando essa decisão acontece, tudo começa a mudar de dentro para fora. E se você quer continuar nesse caminho, já começa fazendo algo simples. Se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar só conteúdo. Você vai encontrar direção, clareza e crescimento espiritual constante. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu decidi mudar, não para mim, mas como um marco do que você decidiu hoje. E compartilhe esse vídeo com alguém, porque talvez outra pessoa também precise ouvir exatamente isso. Porque no final, não é sobre assistir, é sobre viver. Não é sobre entender a cruz, é sobre carregar um novo propósito depois dela. E quando isso acontece, nada mais permanece igual. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.